Olá, aula 5! Continuando o tópico de radiciação, vamos falar sobre algo que acontece muito nos cálculos por aí, hein? Que é a racionalização de denominadores. O que é a racionalização de denominadores, professor? É quando nós temos que tirar essa raiz aqui do denominador da fração. Não pode ter a raiz do denominador da fração. Então, eu vou reescrever essa fração sem alterar o valor dela. Como fazer isso? Eu vou repetir a fração e vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. No caso aqui, raiz de 3, em cima e embaixo. E na multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então fica assim, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, horas. 3 vezes 3 dá 9. Só que a raiz de 9 é 3. Aquele que quiser fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, dizendo que é raiz de 3 ao quadrado, e simplificar o 2, que é o expoente, com 2, que é o índice da raiz, sobrando apenas o radicando 3. Também pode. Então, 1 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Eu apenas reescrevi ela, tirando a raiz do denominador. Isso é racionalização de denominadores. Vamos fazer mais uma vez? Exemplo 2. 6 sobre raiz de 3. Então, eu vou repetir a fração e multiplicar em cima e embaixo pelo seu denominador. Logo fica 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é lá o raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer pelo segundo jeitinho aqui, ok? Eu gosto desse jeitinho. Simplifica o 2, simplifica o índice 2, ficando então 6 raiz de 3 sobre 3. Se der, eu disse se der para simplificar o numerador com o denominador, você simplifica, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a nossa resposta é 2 raiz de 3. Até deixou de ser uma fração, não é mesmo? Uma fração aqui com o denominador 1, óbvio, mas deixou de ser uma fração com o denominador tendo raiz. Racionalizamos o denominador. Exemplo 3. 4 sobre a raiz cúbica de 2. O meu índice aqui é 3. Se eu utilizar o mesmo método de 4 sobre a raiz cúbica de 2, multiplicando em cima e embaixo pelo raiz cúbica de 2, você vai perceber que não vai dar certo. Por quê? Porque nessa multiplicação de raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 2, vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Um expoente 2 com índice 3. Não vai dar para simplificar como nós fizemos aqui no exemplo anterior. Então, qual é a saída? Você vai fazer assim, ó. Aqui não tem nada, você sabe que o expoente é 1, não é mesmo? 1. Para chegar no índice 3, faltam quantos? Faltam 2 unidades, não é? Então, essas 2 unidades você vai colocar como expoente aqui, ó, do numerador e do denominador. Olha só o que vai acontecer. Você vai ter 4 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Você pode até resolver o que está aqui dentro. Ó. Fica 4, raiz cúbica de 2 ao quadrado dá 4. Sobre raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2, você vai multiplicar o que tem aqui dentro, os radicandos, certo? Ficando, então, raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado é uma multiplicação de mesma base, onde você conserva a base e soma os seus expoentes. 1 mais 2 dá 3. Olha o que aconteceu. Você vai ter aqui um expoente que vai ficar igual ao seu índice. Por isso que nós fizemos aqui essa complementação para chegar no índice. E aí eu posso muito bem simplificar o índice com o expoente, sumindo então a raiz, onde 4 raiz cúbica de 4 sobre 2 é a sua resposta. Dá para simplificar mais ainda, professor? Dá, ó. Se eu vejo que em cima e embaixo dá para simplificar, simplifiquemos. 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz cúbica de 4. Dá para tirar essa raiz cúbica de 4? Não, né? Se você fatorar o 4, dá 2 vezes 2. Não forma um trio para sair da raiz. Termina assim. Último exemplo.
E se eu tiver aqui uma soma de termos no denominador, ó, 1 sobre 3 mais raiz de 2. Como é que se racionaliza o denominador dessa fração, professor? Eu tenho 1 sobre 3 mais raiz de 2. E você vai multiplicar em cima e embaixo por... Não, não vai ser por 3 mais raiz de 2. Não. Toda vez que você tiver aqui uma soma, você vai trocar o sinal desse meio aqui. Vai ficar 3 menos a raiz de 2. 3 menos a raiz de 2. É o que a gente chama até de conjugado. Você tem 3 mais raiz de 2 sendo multiplicado por 3 menos a raiz de 2. E aí, como é que vai ficar então? 1 vezes qualquer coisa, você sabe que é qualquer coisa. Então é só repetir aqui o 3 menos raiz de 2. Já essa multiplicação daqui de baixo, você pode fazer a distributiva, né? Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2. Vou fazer aqui uma ligação com outra cor. Raiz de 2 vezes 3 e raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Ficando, raiz de 2 vezes 3 vai dar mais 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 2 ao quadrado. Muito bem. Agora, a gente continua juntando os termos semelhantes, né? Então, eu tenho aqui 3 menos raiz de 2, apenas repito o numerador, ele já está no jeito. E aqui embaixo, sempre vai acontecer isso daqui, ó, numa racionalização deste jeito, deste modelo. Eu tenho menos 3 raiz de 2 com mais 3 raiz de 2. É o mesmo valor, só que um negativo e o outro positivo, então eles se cancelam. Aqui o expoente 2, ele também simplifica com o índice 2, sobrando embaixo apenas o 9 menos o 2. Então, teremos como resposta final 3 menos raiz de 2 sobre 9 menos 2, 7. Aqui eu não tenho como simplificar os 3 termos, então acabou aqui. Sumiu a raiz do nosso denominador. É isso aí. Potencialize os seus estudos, agora pratique, é com você. Inter!